O Internacional se reapresenta na segunda e Diego Aguirre terá uma semana cheia para trabalhar visando o jogo contra o Fluminense. E a dúvida segue: qual o esquema tático do Internacional daqui para frente? A direção entende que poderá ter uma remontada ala jogo contra o Boca Juniors a partir dessa partida contra o Flamengo. E o agradecimento especial do zagueiro uruguaio para o zagueiro argentino. Fala, senhores, tudo bem? Uma segunda boa, né? Para o torcedor colorado começar já repercutindo uma vitória. E que vitória 4-0 sobre a equipe do Flamengo. E aqui eu trago alguns detalhes desse dia pós-massacre, pós-baile no Maracanã, sobre o que é a direção, o que as pessoas do Internacional entenderam como razões para a vitória do Inter e como projetam o futuro do Internacional daqui para frente. Antes eu peço para você curtir o vídeo, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal do A Dupla. Aliás, já somos mais de 18 mil inscritos em uma semana, 200 mil visualizações. A gente só tem a agradecer a vocês por essa semana número 1 maravilhosa que o A Dupla teve aqui no YouTube. Vamos começar repercutindo a goleada do Internacional sobre o Flamengo, porque o que as pessoas do Internacional entendem, e isso foi posto na entrevista coletiva do técnico Diego Aguirre e também com alguns dirigentes que eu conversei. O grupo do Internacional é bom, é um grupo que tem condições de estar brigando em uma parte da tabela do Campeonato Brasileiro bem diferente daquela que começou disputando intermediário para baixo. E o que faltava na visão dessas pessoas do Internacional era a bola entrar. O Diego Aguirre, por exemplo, na entrevista coletiva, ele citou que todas as bolas que não entraram na partida contra o Grêmio, na partida contra o Olímpia, na partida contra o Cuiabá, ele colocou um pouco de fora desse diagnóstico, porque de acordo com ele, contra o Cuiabá sim, o Inter teve uma atuação abaixo daquilo que esperava. Mas contra o Atlético Paranaense, por exemplo, o Inter perdeu algumas chances e jogou bem na visão do técnico uruguaio. Todas as bolas que não entraram nessas partidas resolveram entrar exatamente contra o Flamengo. E aí ele coloca aquele discurso de pé no chão que eu citei no Diário do Internacional de ontem. Olha, nem tudo está tão maravilhoso, mas a gente estava vendo que o time estava evoluindo. E o mesmo tom que o Diego Aguirre adotou na entrevista coletiva dele, eu ouvi de alguns dirigentes do Internacional. O grupo é bom, faltava a vitória. E quando o resultado ele não vinha, quando o resultado ele não vem, acaba prejudicando um pouco o andamento das coisas. O que faltava para o Inter era tranquilidade. E agora a tranquilidade vai acontecer por causa da vitória do Flamengo, pelo menos esse é o diagnóstico inicial dos bastidores do Beira-Rio em relação à goleada contra a equipe do Flamengo. O Diego Aguirre agora vai ter uma semana para trabalhar. A delegação ela desembarca em Porto Alegre na segunda-feira e já chega e treina. Provavelmente eles têm algum descanso na terça-feira e voltem a treinar na quarta. O jogo contra o Fluminense, ele é no sábado, mas ainda assim o Inter vai ter um trabalho especial para manter ou mudar a estratégia do jogo que adotou contra o Flamengo. E essa é a principal dúvida que deve ser trabalhada ao longo dessa semana. O que Diego Aguirre irá fazer com o esquema tático da equipe? Ele colocou o Dourado e Lindoso jogando juntos e ele deixou uma frase na entrevista coletiva que me chamou a atenção. Ele disse que o Inter nos últimos anos tem um modelo de jogo que se baseia muito no contra-ataque, em esperar os espaços aparecerem e serem cedidos pelos adversários. E que o Inter, como um todo, se sente muito confortável jogando assim. E foi assim que ele jogou contra o Flamengo. Eu citei no Diário do Inter também que ele falou: foi uma partida especial, contra um adversário especial, em uma circunstância especial. Mas eu não descarto dele manter esse modelo de jogo um pouco mais reativo com o Dourado e com o Lindoso. E aí eu trago aqui uma outra informação de bastidor. O ambiente colorado, a diretoria colorada já aceita uma ideia de jogo mais reativa, algo que não era aceita no começo da gestão. Vocês lembram que o presidente Alessandro Barcelos batia na tecla: queremos um modelo de jogo propositivo, queremos um modelo de jogo como protagonista. Hoje, pela situação que o Inter se encontrou, por tudo aquilo que não deu certo no início da temporada, a direção já considera: olha, eu aceito que a gente possa dar um passinho atrás
para que o time evolua em seu rendimento e principalmente evolua em seus resultados, que a gente possa ir com calma trabalhando essa transição. Eu diria que é uma tendência que pode ser trabalhada ao longo dessa semana, o Lindoso jogando ao lado do Dourado, ou o próprio Johnny entrando nesse time ao lado do Dourado para o jogo contra o Fluminense no próximo fim de semana. O próximo destaque que eu trago aqui é uma postagem muito legal que eu achei na rede social do Bruno Mendes. O Bruno Mendes é o zagueiro do Internacional que vem sendo um dos destaques desse time do Inter ao longo dos últimos jogos. Desde que ele chegou, é impressionante como ele arrumou a casa na defesa do Internacional. Só que teve um lance no primeiro tempo, que vocês vão lembrar, em que ele tenta driblar o De Arrascaeta, perde a bola, o Arrascaeta entra na área, tenta tocar para o Gabigol, e aí o Cuesta, bem posicionado, faz o corte e salva a pele do Bruno Mendes. E o Bruno Mendes comentou isso na rede social. É uma foto do Cuesta, que o Cuesta celebrou a vitória, celebrou a goleada sobre o Flamengo, e o Bruno Mendes comenta o seguinte: "Gracias por salvar-me la cagada", ou seja, muito obrigado por me salvar da cagada que eu fiz. O Bruno Mendes fez esse desabafo e esse agradecimento para o Victor Cuesta, de sincericídio do Bruno Mendes, que ele viu que ele fez realmente uma bobagem muito grande no setor defensivo naquela bola do De Arrascaeta, e agradou e agradeceu ao Victor Cuesta. Lembrando, Gabriel Mercado está por aí. Ao longo da semana a gente deve ter maiores informações sobre o zagueiro argentino. Será que ele pode estrear contra o Fluminense? Vamos descobrir ao longo dessa semana. Antes disso, tu te inscreve no canal, tu ativa as notificações e tu dá o teu joinha aí para fortalecer a dupla, que hoje tem mais conteúdo ainda. Beijo!